Theo Cury volta com a gente ao vivo, direto do estúdio da CNN em Brasília. Theo, essa ADPF foi muito debatida nos últimos anos, com decisão liminar do ministro Edson Fachin, isso no ano de 2020, e voto consensual de todos os ministros do Supremo em abril deste ano. Como explicar essa visível raiva que o governador Cláudio Castro tem diante de tudo que aconteceu hoje? Bom, antes de mais nada, o governador se irritou com essa decisão por se tratar de uma decisão vinda do Supremo Tribunal Federal em um assunto que diz respeito à segurança pública do estado do Rio de Janeiro. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, há uma avaliação por parte de quem é contra essa ADPF, que ganhou esse nome de ADPF das favelas porque trata da letalidade policial em ações que acontecem, em operações que acontecem nas comunidades do Rio de Janeiro. O que ajuda a explicar também isso é porque veio uma decisão, aconteceu durante a pandemia do novo coronavírus, decisão do ministro Luiz Edson Fachin, que hoje é presidente do Supremo, e que acabou fazendo com que as operações ficassem suspensas por determinado prazo. O próprio governador falou, a gente ficou 5 anos sem conseguir fazer operação, porque não havia uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Ao mesmo tempo, também não houve uma quantidade de mortes tão grande quanto a que foi vista hoje. E aí há quem defende, também não foi visto uma apreensão tão grande de fuzis como a que foi vista hoje. Esses são os dois principais argumentos, um exagero das forças de segurança pública nessas operações, ao mesmo tempo em que você deixa também de atuar contra o crime organizado. São os dois principais caminhos de discussão e de debate. Obviamente há vários, mas esses foram os principais. Dito isso, houve uma decisão do Supremo conjunto, um voto único dos ministros do Supremo, que depois de muita discussão, muita conversa, uma grande costura interna de articulação, chegou-se a essa decisão e critérios que devem ser seguidos para que haja operações. Devolveu-se a possibilidade de uso de helicópteros, mas a gente mencionou também que um dos abusos relatados à Defensoria Pública foi tiros a partir de helicópteros nos moradores desses dois complexos. Dito isso, Márcio, hoje tanto o Ministério Público Federal quanto a Defensoria Pública da União acionaram o governador cobrando que ele explique se seguiu os critérios determinados pelo Supremo Tribunal Federal do que foi decidido ali, se ele cumpriu o que foi decidido, como, por exemplo, a presença de ambulâncias. A Defensoria Pública do Estado do Rio já disse que não havia ambulâncias, por exemplo. Então, tudo isso, houve uma cobrança que é um pedido, uma solicitação do MPF, da Defensoria Pública da União, Márcio, para que se comprove com documentos, com provas de ofícios, de documentos físicos, papelada, que ele seguiu, que o governo do Estado do Rio de Janeiro seguiu os critérios estabelecidos pelo Supremo. Vou dar um outro exemplo que mostra que essa ADPF, que estava em coma, digamos assim, ressuscitasse ao longo dos últimos tempos. O ministro Luiz Edson Fachin virou presidente do Supremo, essa ação foi para Luiz Roberto Barroso, se aposentou do Supremo, estava num limbo. A própria Luísa Martins trouxe essa apuração. Essa ação estava num limbo e eventuais cobranças não poderiam ser feitas porque não tem um relator. Hoje, o relator temporário dessa ADPF é o ministro Alexandre de Moraes. Então, mais um caso que cai com o ministro Alexandre de Moraes, que já passou à Procuradoria-Geral da República para que se manifeste sobre uma cobrança de um Conselho de Direitos Humanos que pede também providências com relação a esse assunto. Ou seja, haverá uma cobrança para que o governo do Estado do Rio de Janeiro comprove que seguiu as determinações do Supremo e agiu respaldado pelo que havia de decisão judicial sobre esse assunto.